Eu quero nessa noite falar um pouquinho com vocês, compartilhar um pouquinho com vocês sobre as lições que eu aprendi e que eu tenho aprendido com a dor. Não posso dizer que já aprendi completamente, mas que tenho aprendido nesses últimos tempos. Há exatamente 6 semanas, eu e a minha esposa, que está aqui à frente, sentada, eu e ela enfrentamos um dos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando nós enterramos a nossa filhinha Mel. A minha esposa, ela estava grávida já de 32 semanas e 5 dias, 7 meses e meio mais ou menos. E uma terça-feira à noite ela se queixou que ela não estava mais sentindo os movimentos da nossa filha. E no outro dia, depois da realização de alguns exames e ultrassom, veio a constatação que a nossa filha havia morrido. E nessas últimas 6 semanas eu tenho buscado ouvir o que Deus tem para me ensinar. Mas eu confesso para os irmãos que em vários momentos eu parei e questionei Deus do porquê de tudo isso. Mas todas as vezes que eu questionei a Deus, todas as vezes que eu busquei tentar entender, eu fui cercado por promessas e cuidados que hoje eu vejo como lições que eu tenho aprendido e que por isso eu quero compartilhar com os irmãos que estão passando por dores ou que talvez vão passar ainda por dores. Sabe, meus irmãos, nessa noite eu estou seguro, mais do que nunca, que eu vou experimentar aquilo que o salmista experimentou, registrado lá no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Em meio a esse momento de dor, em meio a esse momento de lágrimas, eu e minha esposa, nós temos aprendido algumas lições com Deus, através da dor. E eu quero compartilhar essas lições com vocês aqui nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar que eu tenho aprendido que o medo não é o fim. O medo não é o fim. Eu me lembro que eu senti medo. Eu me lembro que naquela noite, quando a minha esposa suspirou e disse que estava preocupada porque não estava mais sentindo os movimentos da nossa filha, eu senti medo. No dia seguinte, quando nós estávamos no carro, a caminho da clínica médica para poder verificar o que podia estar acontecendo, eu senti medo. Quando a enfermeira e o médico procuraram o batimento cardíaco e não encontravam, eu senti medo. Quando foi declarado o óbito da nossa filha, mais uma vez eu senti medo. Naquele momento parecia que eu estava mergulhado no medo e que de todos os lados o medo estava presente e que não havia saída. Mas eu tenho aprendido uma coisa nesses dias, meus irmãos. O medo não é o fim. Talvez você está aqui, talvez você está com medo. Medo de um diagnóstico médico. Medo de uma situação que você tem vivido, de uma doença, de uma enfermidade. Talvez o medo seja um dos motivos que você tem orado no pacto de oração. Medo de uma situação no trabalho. Medo de um problema familiar. Medo de algo que parece ser maior do que você mesmo. Lembre-se disso. O medo não é o fim. Certo dia Jesus estava andando e uma grande multidão o acompanhou, o seguia. Uma mulher que sofria de hemorragia já há vários anos, ela cria que se ela ao menos tocasse em Jesus, ela seria curada. Então ela o fez, ela tocou em Jesus, e Jesus sentiu que alguém tocou nele, e que dele havia saído o poder. Então ele questionou, quem foi que me tocou? Ele olhou ao redor. E o texto continua lá em Marcos capítulo 5, versos 33 e 34, da seguinte maneira. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O medo não era o fim na vida daquela mulher. O medo era o começo da sua cura. Enquanto Jesus ainda estava falando com as pessoas ali, algumas outras pessoas chegaram e disseram que a filha de Jairo, o dirigente da sinagoga, havia morrido. O texto de Marcos, capítulo 5, verso 36 diz, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Alguns versos mais à frente, Jesus ele chega até a casa de Jairo e ele vê aquela menina deitada e ele diz, essa menina não está morta, ela está apenas dormindo.
Eu sei, meus irmãos, que pode parecer que tudo já acabou. Eu sei que pode parecer que não tem mais jeito, mas não. Nada termina até que Deus diga que terminou. Então Jesus, ele chama aquela menina e aquela menina se levanta, porque o medo não é o fim, o medo é o começo do milagre. No outro dia, Jesus estava no barco com os seus discípulos, e uma grande tempestade chegou até eles, e eles estavam, obviamente, com muito medo, mas o medo não era o fim. Você sabe o que aconteceu? O texto de Marcos, capítulo 4, 39, conta o restante dessa história. Ele, Jesus, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança, porque o medo não era o fim, o medo é o começo de um milagre. Então eu digo para vocês, meus irmãos, não vai terminar dessa forma. O medo não é o fim, o medo é um novo começo. Todas as vezes que Jesus, ele diz: não temas, confie, é porque ele já sabe do milagre que aconteceria. Por isso, meus irmãos, transforme o medo no prenúncio de um milagre. Transforme esse medo que você tem, que você está enfrentando, no prenúncio de um milagre. Tem um milagre que está chegando. Dê serventia ao seu medo. Creia que se você está envolto ao medo é porque algo grandioso de Deus está se aproximando na sua vida. Eu me lembro do medo que eu senti naquela manhã de quarta-feira. As pernas bambas, aquele frio na barriga. E eu não tive o resultado que eu queria, meus irmãos. Mas eu creio que o medo não é o fim. O medo é o início do milagre. Talvez você me diga que está com medo, mas que não vê nada acontecer. Parece que está numa situação que você não tem mais nem força para orar. Você não tem mais nem coragem para enfrentar a situação. Mas eu desafio você e apelo a você. Vença o medo com as promessas divinas. Agarre-se às promessas que Deus já entregou para você. Traga à memória aquilo que te traz a esperança. Traga à memória aquilo que te motiva a prosseguir em frente. As promessas de Deus em nossa vida, elas são a nossa única garantia segura. Nada mais nós temos a não ser as promessas de Deus. Agarre-se às promessas de Deus. Vença o medo através das promessas de Deus. É bem verdade que Jesus, ele poderia ter prevenido, me livrado de tudo isso que aconteceu na minha vida. Eu poderia estar segurando a Mel em meus braços essa semana, pois é mais ou menos quando ela nasceria. Mas, meus irmãos, eu creio na promessa que o meu Deus me deu. Quando eu conheci a Maíra, nós começamos a conversar e então começamos a namorar. Nós oramos e pedimos a Deus um versículo, para que fosse o nosso versículo, a nossa promessa. E Deus nos deu o texto que está registrado em Jeremias 29, 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não são planos de morte, não são planos de medo, mas sim são planos de prosperidade e esperança. Eu tive a oportunidade de ler esse texto no velório da minha filha. Um pequeno velório que nós fizemos apenas com os familiares mais próximos. E eu li esse texto lá porque eu creio nessa promessa, meus irmãos. Eu creio que Deus está me ensinando que do outro lado do medo há prosperidade. Do outro lado do medo há esperança. Há um futuro bom me esperando. Então por isso, agarre-se às promessas de Deus à sua vida. E lembre-se que o medo não é o fim. Em segundo lugar, eu tenho aprendido que Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Mesmo em meio às tragédias da vida, a bondade dele permanece. Em meio aos momentos de dor e sofrimento é quando a bondade de Deus é revelada. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, e eu estava no velório da minha mãe, que faleceu vítima de câncer aos 38 anos. Eu estava no velório, e o velório aconteceu lá na nossa igreja da Rua Santos Dumont. Estava sentado no primeiro banco.
E eu me recordo que um dos hinos que foram tocados naquele culto fúnebre foi esse hino: Tu és fiel, Senhor. Naquela hora, eu ainda um menino, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim para mim: lembre-se desse momento. Não se esqueça desse momento. Grave este momento. Eu sou fiel. Lembre-se da minha fidelidade. Eu lembro que eu fiquei com isso na minha cabeça por um tempo. E esse tempo já se tornou quase 17 anos. Eu nunca me esqueci daquela voz. Eu sou fiel. E ao olhar para trás, em retrospectiva na minha vida, eu posso constatar, meus irmãos, Deus tem sido fiel a cada dia para comigo. Mas algo muito parecido aconteceu de novo, agora nessa situação, com a perda da Mel, minha filha. Após sendo constatado o óbito, eu me lembro que eu saí do consultório e eu fui até o final do corredor onde fica a escada. E naquele lugar ali eu permaneci chorando e orando e agradecendo a Deus pela fidelidade dele. E aquela voz que havia dito: eu sou fiel, voltou e me disse: eu sou bom. Não se esqueça desse momento, lembre-se aqui: eu sou bom e a minha bondade continua sobre a tua vida. Em meio às lágrimas eu tomei posse daquela promessa, porque o Deus que havia sido fiel agora estava dizendo: eu sou bom, eu creio, Senhor, eu creio na tua bondade. E sabe, meus irmãos, eu posso fazer das minhas palavras aqui nessa noite as palavras do salmista Davi, no Salmo 23, que eu quero ler com vocês agora. Eu peço que você leia comigo, porque eu tenho convicção de Deus que esse texto é para muitas pessoas que estão aqui enfrentando momentos de dores. Leia, tomando posse de cada palavra. Vamos ler juntos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se eu estou aqui em pé nessa noite, meus irmãos, é por causa da bondade e da fidelidade de Deus que tem me acompanhado todos os dias da minha vida. É verdade que está doendo, é verdade que o meu coração está despedaçado, e é verdade também que a nossa vida, essa vida, é uma vida cheia de aflições, é uma vida cheia de maldades, é uma vida cheia de dores, cheia de injustiças. Mas nas maldades, meus irmãos, lembre-se da fidelidade de Deus. Sirva-se da fidelidade de Deus. Escolha focar a bondade de Deus ao invés de olhar para as dores e as maldades deste mundo. Porque a bondade divina sempre vence as injustiças dessa vida. Eu peço que você preste atenção no que eu estou dizendo aqui nessa noite. Porque o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de vocês aqui. Eu sou bom e fiel. Confia em mim. Eu sou o seu bom pastor e eu sei exatamente como você se sente. Eu sei exatamente do que você precisa. Não tenha medo, porque o medo não é o fim. Eu sou bom e fiel. Eu lembro de uma história que meu pai me contou uma vez, de uma tia dele, a tia Maria, e ela já bem velhinha, pobre, muito doente, estava num corredor de hospital, deitada numa maca, morrendo, não havia sido atendida ainda. E meu pai foi visitá-la naquele momento para orar com ela, para estar com ela. E ela olhava para ele e dizia: Deus é bom, Zezinho. Deus é bom, Zezinho. Deus é bom, Zezinho. A única coisa que a tia Maria conseguia dizer, morrendo naquela maca sem ser atendida, nos corredores dos hospitais do SUS. Deus é bom, Zezinho.
Alguns minutos depois, meu pai saiu dali. Pouco tempo depois, ele recebeu uma ligação que ela havia morrido. Eu nunca compreendi como que essa mulher podia ver a bondade de Deus numa situação tão horrível, até eu entrar para acompanhar a minha esposa no parto da nossa filha. Eu confesso que foi a cena mais triste que eu já presenciei em toda a minha vida. Mas ali naquele lugar, meus irmãos, eu vi a bondade de Deus. Eu vi a bondade de Deus no cuidado da nossa família, nos apoiando naquele momento todo. Eu vi a bondade de Deus na presença daqueles médicos e enfermeiras que estavam ali. Eu vi a bondade de Deus quando minha filha nasceu, mesmo sem vida. Eu vi a bondade de Deus no rostinho dela e nos traços que eu me identifiquei nela. Eu me lembro que eu saí daquele lugar e o médico estava lá fora e eu o abracei em prantos, e a única coisa que saía dos meus lábios naquele momento de choro era: Deus é bom, doutor. Deus é bom, doutor. Deus é bom. Sabe, meus irmãos, Deus não precisa fazer as nossas vontades para mostrar que Ele é bom. Deus não precisa fazer as nossas vontades para provar que Ele é fiel. Ele não precisa curar, Ele não precisa ressuscitar, Ele não precisa agir de forma milagrosa para revelar o quão bom e fiel Ele é. A bondade e a fidelidade dEle já estão reveladas na presença dEle em nossas vidas todos os dias, e na esperança de que Ele tem toda a eternidade para cumprir as suas promessas a cada um de nós. Por isso eu apelo a você. Eu apelo a você que talvez não está conseguindo ver a bondade de Deus. É verdade, meus irmãos, é difícil ver a bondade de Deus quando tudo é contrário, quando a tempestade chega. Mas eu apelo a você, enumere as bênçãos de Deus. Olha para trás, meus irmãos. Olha para trás e veja o quanto Ele tem sido bom e fiel a você até aqui. Veja como Deus tem cuidado de você. Você era um pecador miserável, mas Ele te encontrou, Ele te resgatou. Você era cheio de falhas, mas Ele te perdoou. Ele te dá vida todos os dias. Nada tem faltado a você daquilo que você realmente precisa. Nos momentos mais difíceis aqui, Ele tem estado presente na tua vida, te enchendo de forças para vencer todos os gigantes e obstáculos que têm se colocado e se oposto a você. Todas as vezes que eu corri para Deus, para questionar Ele, com raiva, todas as vezes que eu cheguei diante de Deus com as minhas perguntas, eu saía dali morrendo de vergonha, diante da bondade dEle. Porque como que Deus foi bom comigo durante toda a minha vida. Como Deus foi bom comigo depois que eu perdi minha mãe, todo o processo de luto, todo o processo de restauração. A nova mãe que eu ganhei, a Sueli. Como Deus foi bom comigo. Como que Deus deixaria faltar alguma coisa agora na minha vida? Deus é bom, meus irmãos. Olhe para trás e enumere as bênçãos. Conte as bênçãos que Deus tem concedido a você. Faça como fez Samuel. Israel estava em batalha contra os israelitas e o povo com certeza estava com muito medo, muito preocupado, muito aterrorizado. Mas o povo orou, o povo buscou a Deus. E Deus com mão poderosa colocou aqueles filisteus para correr. E então, diante de todo esse cenário, Samuel se levanta e ele diz, olha só, o que está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, minha irmã? O Deus que tem te ajudado até aqui vai continuar te ajudando até o último dia. Não acabou. Se Ele é por você, nada e ninguém pode ser contra você. Porque Deus continua sendo bom mesmo quando tudo está mal. Mesmo quando tudo se levanta de forma contrária, Ele continua sendo bom. Por isso creia e descanse nessa verdade.
O medo não é o fim. Deus continua sendo bom. E em terceiro lugar, eu tenho aprendido que Deus não despreza a nossa dor. Deus não rejeita a nossa dor. Deus não despreza o nosso sofrimento. Se tem algo que Deus não faz, é desprezar a nossa dor. A verdade é que Deus usa a nossa dor para um propósito maior nas nossas vidas. Eu lembro de ter dito na última vez que eu preguei aqui, alguns meses atrás, que o compromisso de Deus não é com a nossa felicidade. Deus não tem compromisso nenhum com a tua felicidade. O compromisso que Deus tem com você é de agir através das circunstâncias para tornar você uma pessoa mais parecida com Ele a cada dia mais. E olha, meus irmãos, eu continuo crendo nisso que eu disse. Eu continuo crendo, porque Deus é especialista em usar as dores da vida ao nosso favor. O apóstolo Paulo também cria e sabia disso, tanto que ele registrou em Romanos capítulo 8, verso 28 o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não, meus irmãos, eu não acredito que Jesus seja aquele que gere problemas, crises, doenças. Eu não acredito que Ele seja aquela pessoa que gere tragédias. Eu não acredito que era a vontade de Deus que a minha filha morresse. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito sim que Ele não despreza nenhuma das nossas experiências. O que eu acredito é que Ele está transformando todo o sofrimento que nós temos passado para fazer algo bom nas nossas vidas, algo maior nas nossas vidas. Foi assim com José. Quando José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele foi prisioneiro e foi perseguido por muitos anos, mas Deus não desperdiçou as suas dores e os seus sofrimentos. De forma milagrosa, José se tornou o governador de todo o Egito. E o próprio José, no final da sua vida, diante dos seus irmãos, aqueles que o haviam vendido, ele declarou o que está escrito em Gênesis capítulo 50, verso 20. Ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu não sei o que você tem vivido até aqui. Eu não sei o que você tem passado. Mas se você tem caminhado nos caminhos do Senhor, tudo o que acontecer na tua vida vai ter um propósito bom. Tudo o que acontecer na tua vida não vai ser por acaso. Deus há de transformar todo o mal em bem. Deus, Ele não despreza a nossa dor. Deus não desprezou os sofrimentos de José. O Senhor tornou tudo aquilo em bem, para que a vida de muitas pessoas fosse preservada, para que a vida dos seus irmãos fosse preservada, para que a vida dos seus pais fosse preservada, para que a vida de todo o povo do Egito e de todas as nações ao redor fosse preservada, fosse abençoada. Por isso, eu desafio você nessa noite, você que tem passado por um momento de dor, você que tem passado por um momento de aflição, use a sua dor para encorajar outros. Use a sua dor em favor das outras pessoas. Use a sua dor como um meio de bênção na vida das pessoas próximas a você. Deus está moldando e preparando você para que você seja um impacto na vida de muitas pessoas. Hoje, quando eu penso na vida da tia Maria, que morreu naquele corredor de hospital, dizendo que Deus é bom, eu penso em como aquela mulher usou a dor dela para impactar vidas. Aquela postura dela impactou a vida do meu pai, que impactou a minha vida, e que nessa noite está impactando a vida de muitas pessoas aqui. Por isso, use a sua dor para encorajar os outros. Dê serventia para a sua dor. Dê serventia para o seu sofrimento. Quando nós estávamos lá no hospital, deixando o hospital, após aqueles 3 dias internados, nós pudemos ouvir de várias pessoas
dos médicos, das enfermeiras, o quanto a nossa vida havia impactado a eles. O quanto a nossa fé, o quanto a maneira como nós enfrentamos a dor havia impactado a vida daquelas pessoas. Meus irmãos, use a sua dor como uma oportunidade de testemunhar da sua fé. Não despreza o seu sofrimento. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui, meus irmãos. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui. Eu sei que essa minha dor não é a maior das dores. Eu sei que é bem provável que eu ainda vou enfrentar muitas dores, talvez pior do que essa, nessa vida. E eu sei que é bem provável que existem pessoas aqui que já passaram por momentos piores ou estão passando por momentos piores. Mas se Deus não despreza a minha dor, se Deus não rejeita a minha dor, quem sou eu para desprezar a minha dor? E não usá-la como um meio de abençoar outras vidas, de abençoar também a vida de vocês. Porque não importa o que aconteceu com você, mas sim o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Eu vou repetir essa frase e eu peço que você preste atenção em cada palavra. Não importa o que aconteceu com você, mas sim o que você vai fazer com o que aconteceu com você. O que aconteceu com você? Você perdeu alguém que você tanto ama? A crise veio e bateu a porta. É a enfermidade, é aquele diagnóstico que você não queria de jeito nenhum. Os dias estão sendo maus na tua vida. O que é que aconteceu com você? Não importa, meu irmão. Não importa, minha irmã. O que importa daqui para frente é o que você vai fazer com essa dor. É o que você vai fazer com essa perda. Ter serventia essa perda. Porque Deus não despreza a sua dor. Use a sua dor de forma intencional para um propósito maior que o seu sofrimento. E Deus tem um propósito maior para fazer na tua vida. Porque o medo não é o fim. O medo é o início de um milagre. Agarre-se às promessas de Deus. Abrace as promessas de Deus nesse momento que você está passando. É a única garantia que você tem. Lembre-se que Deus continua sendo bom mesmo quando tudo parece ser mal. Ele continua sendo bom, é só você olhar para trás. Você vai ver a bondade e a fidelidade dele te acompanhando todos os seus dias. Ele não despreza a nossa dor. Por isso use a sua dor de forma intencional para encorajar e para abençoar a vida de outras pessoas. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei quais são as próximas páginas dessa história, mas eu sei que Deus está escrevendo algo lindo na minha vida e na sua vida. Mas enquanto Deus está agindo nesse sofrimento para torná-lo em bênção, nós decidimos confiar na bondade e na fidelidade do nosso Deus. Em meio a esse vale de sofrimento que você está enfrentando, meu irmão, lance a sua vida aos cuidados do bom pastor, porque é Ele quem tem cuidado de você. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, nessa noite nós estamos aqui para Te agradecer, Senhor. Te agradecer pela Tua bondade, Te agradecer pela Tua fidelidade. Eu sei que existem muitas pessoas aqui nessa noite que têm enfrentado vales terríveis, momentos de desespero. Ó Deus, o frio na barriga é demais, as pernas bambas, o chão se perde, já não há mais nem força para orar, para clamar. Eu creio, Senhor, que nesses momentos o Teu Espírito intercede por nós, e peço que o Senhor interceda em favor dessas pessoas que sofrem, que padecem, mas não deixe que elas esqueçam que o Senhor é o bom pastor, que a Tua bondade, que a Tua fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade. Ó Jesus,
como o mundo é injusto, Senhor, como a vida é injusta, Senhor, mas como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Nós te agradecemos, bom pastor. Nós não temeremos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, e o Senhor nos guarda e nos guardará todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.